Olá pessoal, bem-vindos ao Fator Paranormal. Eu sou o Cris de Pascoal e hoje eu vou relatar o 17º capítulo da minha jornada. Eu comecei contando de algumas projeções no capítulo anterior, também sobre a Confederação dos Mundos, né? Uma instituição super importante. Mas antes de começar esse capítulo, eu quero começar agradecendo você, nosso internauta, né? Digo nosso porque Kátia Gás está envolvida nesse projeto também. E são tantos feedbacks, tantas coisas positivas, que eu particularmente só tenho que agradecer. No nosso canal nós temos mais de 2,5 milhões de acesso e eu agradeço de coração todo esse carinho e respeito pelo nosso trabalho. Bem, eu vou contar mais um pouco sobre as projeções que eu tive. Na realidade, eu tenho um caderno onde eu anoto todas elas. Quando eu tenho alguma projeção, eu vou nesse caderno e anoto. Então, lógico, eu tenho um roteiro para seguir. Eu também não posso lembrar de projeção que eu tive em 98, 99, agora. Então, realmente, algumas eu estou dando uma olhada aqui nos meus arquivos para poder contar para vocês. Bom, tinha algumas projeções da consciência que eu ficava extasiadas. E outras, por vezes, me chocavam profundamente. Essa dimensão que eu me encontrava com esses amigos, ela é uma dimensão muito lírica. Havia uma certa musicalidade. E essa musicalidade era interessante. Parece que ela me equilibrava, como se ela fosse um diapasão. Ela equilibrava com suas ondas sonoras. É como se fosse poesia. Ela tinha arte, graça e as suas paisagens eram todas feitas de uma espécie de luz líquida, de plasma. É um negócio muito louco. Por um momento, aconteceu uma vez, de eu encostar-me em uma árvore. E olha que eu notei que ele interagia comigo, me serenizava aquele ser. A partir disso, notei que a minha energia estava ligada a tudo e todos. Lá tudo se move em sincronicidade com esses seres maravilhosos, que são andrógenos, serenos, telepáticos. O Crono sempre me disse que a nossa humanidade é capaz de construir uma terra assim. Ele disse que será o 5º reino, tão falado em nossos livros. Mas eu acredito, né, pessoal, que nós vamos ter que evoluir muito para isso, viu? E crescer também infinitamente para que isso ocorra. Tomar consciência, de fato, das nossas responsabilidades no planeta. Mas nós já estamos no começo. Como foi me dito, Arcturus está sob a regência de um ser que chamamos aqui na Terra de Arcanjo Uriel, que para eles é uma consciência livre. Lá, os seres volitam, eles transpassam paredes. Afinal, eles estão numa 5ª dimensão sideral. A cada local que eles percorreram comigo, eu fiquei maravilhada. As cachoeiras eram feitas de luz líquida. É como se a luz corresse em pingos azulados. É uma coisa inenarrável também. E forma por vezes arco-íris lindíssimos, quase indescritível. Nas árvores, as plantas, nós podemos visualizar energias vitais comparadas às seivas. Tudo é translúcido. É como se fosse mesmo um tipo de plasma, que embora sutil, de certa forma é material. Eu tentei por vezes colocar as minhas mãos em algumas árvores e alguns animais totalmente diferentes. E era como se ocorresse uma fusão energética entre nós. Como se fôssemos ligados por um tipo de energia que permeia tudo e todos. Nesse instante lembrei do princípio da inseparatividade. E também do Kelp sempre me dizendo que a minha mão não terminava onde começava a dele, e nem a mão dele terminava onde começava a minha. Somos realmente todos um. E eu não entendo por que em nossos planetas existe tanta separatividade. Compreendi naquele instante a lei de causa e efeito. E compreendi a importância do autoconhecimento. E nesse momento também sensibilizei ainda mais e tive uma vontade enorme de ser melhor. Em todos os locais onde visitei, o vento ecoava como se fossem músicas siderais. É como se os silfos fizessem uma sinfonia. E em alguns momentos fui com o Kelpis, que é aquele rapaz de quase 30 anos que eu cito nos capítulos anteriores,
a um certo local onde ensinam as crianças, tipo um campo de futebol, lotado de jovens e crianças, antes de iniciarem o tipo de aula que eu acho que eles dão para as crianças. Eles estavam todos de mãos dadas. Eles vibravam telepaticamente, agradeciam a oportunidade evolutiva. Isso ressoava dentro da minha cabeça. Nesse momento eu notei que as suas mãos se ligavam, formando um tipo de anel de luz violeta, assim, violento. E acima dos seus ombros aqui saíam energias que ocorriam por suas costas. Eu cheguei até a pensar que eram asas, mas não eram asas. São energias que saem com força por cima dos ombros, caindo até o chão e uniam-se ao ambiente plasmado. Um negócio muito louco. É tão indescritível que eu também tenho a dificuldade em narrar. Realmente eu não consigo traduzir integralmente a beleza que presencio naquelas vibrações, naquela visualização. Tudo isso me banhava de luz, de certa forma. E acima da cabeça, próximo ao chakra coronário deles, eu os via translúcido, com uma luz muito forte de coloração amarelo neon na cabeça, que transbordava por suas cabeças. Neste momento, minha vista chegava até a se embaçar. Tudo é absurdamente lindo. De repente, em dado momento, os fachos de luz começam a se cruzar assim, no meio daquele campo, com aquelas crianças, formando imagens holográficas. Elas mostram que, para as crianças, a história do nosso planeta e por que eles precisam impulsionar o despertar da nossa raça. Eu compreendo por que nos desejam esclarecer. De fato, eu compreendo naquele momento. Percebo o quanto nós somos iludidos e confundidos e invertidos nesse sistema dessa Matrix. E quanta beleza há também na diversidade e nesse universo chamado Deus. Mas em outra projeção, pessoal, me levaram para conhecer um lugar chamado Zona Abril. Disseram que esse lugar está na quinta dimensão do nosso próprio planeta, aqui na Terra. Ou seja, em outro padrão de onda, aqui mesmo, nesse planetão azul. Nesta hora, eu notei que nós percorríamos casas e formatos feitos em luz. Tinha a nítida sensação de ser laboratórios, ossos dentro da minha mente. Por vezes eles se chamavam por números, pelo menos foi o que consegui compreender. E lá tinha uma cientista muito bonita, olhava-me com carinho. Senti por vezes que a conhecia, mas eu não sabia de onde, parecia-me muito familiar. Ela deu a mão para mim e volitou e tentou ultrapassar uma das paredes comigo. É lógico, na hora eu brequei, né? Levei um grande susto e vi o quanto estou habituado ao mundo das formas aqui. Quando eu olhei, em determinado momento, eu já havia atravessado. Embora soubessem que era um plasma, a coleira deste hábito do mundo material denso me prendia. Neste compartimento, pessoal, havia várias pessoas, seres humanos mesmo, como nós, dormentes, suspensos no ar. Notei que faltavam partes, né, nos corpos dessas pessoas. Essa visão era tão real que me deixou atordoada. Senti a sensação de desmaio, me deu um mal-estar na projeção. Ofegante, perguntei por que eles estavam lá. A resposta foi o seguinte: estas são algumas das milhares de consciências do seu planeta que dessomaram, significa desencarnaram, nas descargas elétricas e energias atômicas que foram lançadas em algumas regiões da Terra e tiveram lesões no psicossoma, ou seja, no corpo astral, sentindo dificuldade em restituí-lo. Mantêm-se fortemente traumatizadas. Por isso, elas encontram-se em sono profundo. Eu também notei que alguns seres, com uma luz tênue e fraca no chakra frontal aqui, que eu questionei assim para eles: mas quando a pessoa morre, o corpo astral não continua o mesmo? A resposta foi imperiosa. Diz que sim, mas não nesse caso. Por isso que a partir do momento que foram jogadas as bombas atômicas, começaram a aparecer um monte de OVNIs, porque nós não estávamos apenas colocando fogo no nosso quintal.
mas em outras dimensões. Nós iríamos causar danos a outras dimensões. Aí eu perguntei por quê, né? Que o corpo astral não continuava o mesmo. Aquela doutora então me explicou que numa implosão atômica, a consciência ainda não está apta, né, para descartar o corpo material, muito menos para descartar o psicossoma, ou seja, o corpo astral, e tornar-se uma consciência livre. O que é uma consciência livre, né? Vocês vão me perguntar. Significa consciências que já tiveram sua desperticidade permanente e não tem mais a necessidade de formação de um psicossoma físico, ou seja, dessa forma física que nós temos aqui agora. Essa doutora me explicou que seres siderais que chamamos anjos são consciências livres, que os anciões são consciências livres, porque eles trabalham para o todo, não apenas para o despertar pessoal, mas para o todo. Eles já despertaram desse processo, né, que ainda estamos. Bom, só para vocês verem, eu notei daí o quanto nós todos ainda somos ignorantes. E sobre a famigerada bomba H, ela detém o horrível poder de matar, de deixar sequelas por vários séculos. Mas agora me era revelado que destruiu o corpo astral e que precisávamos de ajuda de seres consciencialmente mais evoluídos para ajudar na recomposição do corpo perispiritual. E explicou-me que aquelas crianças que estavam ali fazendo aquela emanação de energia eram para doar essa energia brio, para recompor esses corpos astrais das dimensões terrestres. Isso aí, eu fiquei pensando, às vezes eu preferia não saber, porque me dói ver tanta ignorância. Nós sabemos, de fato, apertar o botão e destruir, mas não temos um outro botão que reconstrói tudo novamente. Somente Deus, essa força criadora, com sua bondade infinita, para resgatar a nossa consciência. E neste momento, lembrei do meu amigo Rafa. Um dia, em plena Avenida Paulista, em São Paulo, vimos uma flor nascendo no meio do asfalto. E aí compreendi, aquele momento, a força da energia da vida atuando em tudo e em todos. Meus olhos ficaram nublados até essa projeção. E vendo minha incredulidade, né, a doutora me acalmou dizendo, né, em projeção: somente a consciência aceita na Terra fará a humanidade mudar o futuro. Meio desconcertada, né, pessoal? Eu ando, né? Eu não sei volitar. E aí a doutora me pega em minhas mãos e se apressa. Ela sentiu meu desconforto, porque eu estava meio abalada, sabe? E de repente, como se num piscar de olhos, sou levada para meio de um local com uma sonoridade inebriante. Sinto-me triste, tá? E fico pensando, o que eu posso fazer de efetivo para colaborar? Essa doutora me olha firmemente nos olhos e diz: comece por você. É em você onde começa e termina tudo. Uma pessoa que percorre os caminhos do homem consciência leva a informação em ondas no seu campo áurico. E ela é capaz de transformar e transportar essa informação a outras milhares de pessoas. Isso chama-se ressonância morfogenética. Olha, é muito louco, né? Mas em poucos anos, eu espero que a nossa humanidade tenha aceitado a consciência. E será tão claro e óbvio distinguir quem trabalha pró-evolutivamente e quem quer manter esse sistema, né, de robotização e conscientização. Cada consciência fará as suas escolhas. E como ela dizia, não há doenças, há doentes. Ouvi muito falar de Hiroshima. Tem até uma música do Ney Mato Grosso que canta, né, sobre Hiroshima. Mas, sinceramente, eu não sabia o impacto espiritual que ocorria. Agora eu entendo por que começaram a aparecer tantos OVNIs naquela época, como falei naquele momento. Tantos lutando contra essa droga, desse poder maldito, que ao invés de plantar em cada coração humano a busca intrínseca do ser, faz com que buscamos apenas ter. E assim será mais fácil o nosso próprio abate, né? Entramos em guerras por trustes ideais de outros.
nossos filhos morrem nelas porque aceitamos, sem pestanejar, nossa inveja da vida. E assim promovemos a morte em nome de um Deus e de ideologias desmedidas. O fato é, pessoal, nós não somos brasileiros, americanos, africanos. Somos todos humanos, almas universais aprisionadas nas redes do tempo e nas redes do espaço dentro dessa Matrix. Eu vejo-me em projeção como uma alma de concreto, às vezes, tamanho o peso que eu tenho para estar em dimensões tão altas e sutis. Eu estou tão condicionada nesse momento a lidar com os meus 5 sentidos, que quando eu estou lúcida em projeção, vejo-me com uma coleira, sabe, material densificada, em um mundo maravilhosamente plasmado de luz astral. A partir daí eu entendo sim que o pensamento, o sentimento criam a nossa realidade. Então, pessoal, hora de focarmos no melhor, porque o mundo, pessoal, não é dos espertos. O mundo aqui é dos despertos. A continuação desse episódio você verá no próximo capítulo de Fator Paranormal. Vem comigo!